Bem, pessoal, dando início a essa aula de apresentação, eu coloco aqui esse primeiro slide com o seguinte questionamento: por que é importante aprender Linux? É essencial que nós venhamos entender alguns conceitos básicos sobre o que é o Linux, para que nós possamos dar início a essa jornada, a esse curso, e que você possa verdadeiramente entender que a função, as funcionalidades dele dentro da área que nós escolhemos dentro da tecnologia. Primeiro nós começamos com o conceito. O que é Linux? O Linux ele é um sistema operacional livre e de código aberto. Ele é modular e totalmente diferente do Windows e do macOS, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Que diferente do Windows e do Mac, que o código dele é fechado e ele não tem uma licença livre, é uma licença fechada também, proprietária, privada, ou seja, é aquela licença que você precisa comprar, adquirir a licença para depois instalar no computador. O Linux não, ele tanto é free, tanto é gratuito, como ele é livre. O código dele é aberto, o que significa que o código sendo aberto, nós temos a condição de realizar pequenas alterações e melhorias dentro dele para promover, esse sistema operacional que é vastamente utilizado em grandes servidores, sistemas de segurança e aplicações científicas. Ele é disponível em inúmeras plataformas e uma das plataformas que nós podemos citar são as plataformas de aplicações científicas. Nós podemos ver aí a figura de uma placa, e essa placa ela é conhecida como aplicação de Arduino, ou seja, placas de programação e desenvolvimento relacionados à automação de operações, certo? Essas automações são embarcadas, dentro dessa placa de automação. Nós conhecemos uma delas, que é o Linux, que é o Arduino. Ela possui o que? O Linux embarcado nela. O Linux vai fazer o gerenciamento, a gestão dessas placas, dessas plataformas. E como eu falei ali também, geralmente ele vem instalado em grandes servidores. E nós vamos ver daqui a pouco quais são os tipos de servidores e quais são as aplicações que realmente ela tem essa usabilidade. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui da história do Linux. O Linux ele foi criado por Linus Torvalds da Universidade de Helsinki. Isso lá em meados de 1991, no início da década de 90. Ele trabalhava na ocasião com um sistema chamado Minix, que foi desenvolvido por Andrei Tanenbaum, certo? Então, esse Minix, ele já foi oriundo de um outro sistema, já tinha como base um outro sistema chamado Unix, ok? Então, esse Unix, ele possuía um kernel e, na ocasião, ele era um sistema que era muito fechado, ele era um sistema que era restrito a muitas operações e funcionalidades. Ele pegou esse kernel, esse código desse sistema Minix ou Unix e desenvolveu em cima dele um outro sistema, no qual ele disponibilizou esse kernel de forma aberta. Daí nós vimos lá anteriormente que ele é um sistema de código aberto. E aí, nesse sentido de criar esse sistema de kernel aberto ou de fonte de dados aberta, ele acabou promovendo e criando esse sistema que hoje nós conhecemos como Linux. Foi um colega de Linus que sugeriu para ele, por que você não coloca Linux, uma vez que você foi quem criou esse sistema, e é um sistema que hoje nós podemos perceber que está aí e é bastante utilizado em diversas plataformas. Logo depois veio a contribuir com esse projeto foi o Richard Stallman. Ele foi o que promoveu o projeto GNU, ou GNU. Esse projeto GNU também faz parte, foi integrado no Linux, e ele vai trazer para nós a interface gráfica, e alguns recursos de aplicações aprimoradas dentro do Linux. Então, são essas duas personalidades que fizeram com que hoje o Linux tenha essa importância dentro da área da tecnologia. O Linux ele possui uma estrutura ou uma modularidade, ou seja, ele é dividido por módulos.
Todo sistema operacional, por sua vez, ele tem a função de fazer a gestão ou gerenciamento do hardware. No caso do Linux, ele não é diferente. Se vocês observarem ali, nós vamos ter a primeira camada, que é a camada de hardware, né? O que compõe o hardware? A CPU, a memória RAM, o processador, os equipamentos, onde nós podemos ali utilizar esses recursos através desse sistema operacional. Nós teremos ali os drives que vão fazer a conexão ou a leitura desse hardware com o kernel do Linux. Ou seja, lembra que eu falei que o kernel, ele é o que? É o código-fonte do Linux. Dentro do kernel, nós teremos ali processos, procedimentos, gerenciamento de memória, né, e assim sucessivamente. Depois do kernel, nós teremos as bibliotecas, e essas bibliotecas elas são responsáveis por fazer ou realizar a distribuição, né, de subtarefas ou subrotinas, que onde vamos encaixar ali o shell ou também vamos identificar as funcionalidades das aplicações, dos gerenciamentos de pacotes, dos sistemas de janela e das aplicações. Dentro desses módulos e dentro do que eles se encaixam, nós podemos perceber que todas as vezes que nós vamos instalar um pacote ou um serviço ou uma aplicação dentro do Linux, esse kernel e essa biblioteca são de fundamental importância para que nós possamos realizar e de forma produtiva oferecer um serviço funcional dentro de cada uma dessas camadas. Então o Linux, não diferente dos outros, ele é dividido por modularidade, ele possui essa estrutura. Principalmente quando nós chegamos ali na camada, no módulo biblioteca e shell, eles são personalizáveis. Vamos imaginar que o Windows, ele foi configurado, ele foi criado naquele formato que nós já conhecemos. Barra de tarefas, botão iniciar, janelas, com as suas devidas respectivas funções. Botão direito para configurar propriedades da área de trabalho e outras funcionalidades. No Linux nós temos também essas funcionalidades, porém o fato dele ser código aberto, nós conseguimos, através desses módulos ou modularidade, realizar alterações, personalizações e melhorias dentro desse sistema, uma vez que o Windows ele não promove essa opção de você conseguir realizar essas alterações. Pode perceber que todas as vezes que tem uma atualização do Windows, tem uma nova versão do Windows, eles mesmos é que promove lá, faz uma alteração, uma coisa, um recurso de melhoria ou outro. Já o Linux, pelo fato de ser código aberto, ele deixa esse código-fonte para que desenvolvedores e colaboradores, pessoas ao redor do mundo inteiro, possam estar ali contribuindo para a melhoria do sistema. Exemplos de distribuição que nós temos dos Linux. Por que existem distribuições? Veja bem, o Linux ele tem o código-fonte aberto. Vários desenvolvedores ou grupo de pessoas podem alterar, realizar melhorias e direcionar cada versão do Linux para uma função específica. No caso dessas distribuições, elas foram alteradas, elas foram melhoradas e foram direcionadas para uma função específica. É claro, são mais de 200 distribuições, eu destaquei aqui algumas. O Ubuntu, o Debian, o Red Hat, o Arch Linux, o CentOS, o Kali Linux, o Mint, Fedora, Oracle Linux. Essas são as principais, as que são mais utilizadas. Dentre dessas distribuições, nós temos ali o Ubuntu, que é o mais utilizado em desktops e em alguns servidores também. O Debian é muito bem utilizado em servidores e supercomputadores e o Red Hat também. Dessas distribuições, eles desenvolveram um kernel do Linux e transformaram ele, a aparência, a parte gráfica dele para ficar mais próximo, semelhante ao Windows. Essa distribuição que nós conhecemos como o Mint, o Linux Mint, que nós temos ali naquela relação também. Então, assim, de acordo com a usabilidade, de acordo com a função, de acordo com a aplicação, no que o Linux vai ser utilizado, foram se construindo distribuições dele para que ele possa exercer uma função específica, ok? As aplicações de Linux são vastas, né? E eu listei aqui algumas. Como eu já tinha dito anteriormente, o Linux ele é utilizado em servidores, supercomputadores, dispositivos móveis, firewalls e roteadores, em desktops, mainframes, dispositivos embarcados e automação. Os grandes servidores que tem na nuvem, né, que são servidores de arquivos que existem, que nós hoje chamamos de cloud,
A maioria desses servidores, 90% desses servidores ou mais, eles são servidores que possuem o Linux instalado. Então, todos os servidores da internet, 99% deles, nós vamos ver o ranking daqui a pouco, eles possuem o sistema Linux. Firewall e roteadores. Esse roteador que você tem aí na sua casa, que distribui sinal Wi-Fi por sua casa, dentro dele tem um sistema, né, que é embarcado um sistema para fazer o gerenciamento. Ali onde você define a senha do seu Wi-Fi, o nome da sua rede. Vamos ver logo mais que são muito baixos o número de desktops que embarcam, que estão instalados no sistema operacional Linux. Os mainframes são aquelas placas que eu mostrei para vocês lá anteriormente, são placas onde são realizadas programação de operações de automação, o Arduino, por exemplo, e dentro delas são embarcados o sistema também Linux, que vão fazer o gerenciamento, a gestão daquela automação dentro de uma aplicação qualquer, e dentro deles estão incluídos os dispositivos, né, embarcados. E nós vamos ver agora o Market Share. O que é o Market Share Linux? É o percentual de dispositivos e aplicações que são utilizadas hoje no ranking mundial. Nós temos aqui que 67% dos servidores web na internet utilizam, né, o Linux hoje em dia. Em geral, os mainframes, eles fazem uma fatia, né, participam de uma fatia de 30%. Os mainframes são exatamente aqueles dispositivos, aquelas placas de Arduino, onde são realizadas programações de automação e etc., né, que também possui o sistema Linux. 85% desses dispositivos móveis são celulares, também inclui o Linux. Lembra que eu falei do Android? Hoje quem tem um celular com sistema Android está utilizando o Linux também. E somente 2,5% dos desktops possui esse sistema operacional Linux, que é um número muito baixo. Aí eu te pergunto, por que as pessoas não utilizam tanto o Linux nos desktops? Fosse criada uma cultura de que a Microsoft é mais fácil, porém, não é essa a verdade. A Microsoft, ela tá certo que entrou um marketing muito bem feito e vendeu a ideia de usabilidade muito bem usada, porém, ele é um dos sistemas mais vulneráveis e que permitem, através de um nível muito grande de facilidade de invasão a computadores, que às vezes as pessoas não têm esse entendimento e essa noção. Acabamos utilizando o Windows, na verdade, porque foi o sistema operacional que foi apresentado para a maioria das pessoas em suas formações iniciais. Então, quando elas estavam ali fazendo o seu primeiro curso de informática, qual foi o primeiro sistema, ou qual foi o único sistema operacional que foi apresentado para nós? O Windows, a Microsoft Windows. Se você analisar o nível de dificuldade de se utilizar o Windows no início, quando nós estamos aprendendo, se hoje nós começarmos a utilizar o Linux, o nível de dificuldade é a mesma. Porém, o dia a dia, o costume, a rotina de utilizar, né, esse sistema em nossa vida, no dia a dia, vamos nos familiarizando com aquilo e passa a ser um sistema fácil de utilizar e assim sucessivamente. Eu prefiro que a maioria das pessoas continue utilizando, né, o Microsoft Windows. Por quê? Porque o Linux acaba se conceituando e tendo, né, ali uma propriedade, uma autoridade no que diz respeito a recursos tecnológicos, recursos de segurança, recursos ali de privacidade e proteção. Então, nesse caso, nós, como da área de tecnologia, claro que esse vídeo, essas aulas são direcionadas principalmente para as pessoas que estão na área de tecnologia ou que estão pensando em migrar para essa área e estão querendo o norte, estão querendo saber de que forma pode começar. Nesse sentido, né, vale muito a pena pensar sobre isso que nós estamos conversando aqui agora. Vamos para o nosso próximo slide. Vocês me perguntam, qual é a vantagem de usar o Linux? Uma das principais vantagens em usar o Linux é o baixo custo. Às vezes, o Linux pode sair até de graça, custo zero. Isso mesmo. O fato de ser um sistema aberto, de código aberto e livre,
não significa dizer que ele é um sistema vulnerável. Pelo contrário, que nem eu falei lá atrás, ele é de código aberto e livre para programadores realizarem ajustes e melhorias no seu kernel e direcionar o uso dele para setores específicos, né? Para funções específicas. E no caso, a sua maior parte, como nós vimos lá, a sua maior parte de uso é em servidores e supercomputadores. Ele é um sistema barato quando não você encontra na internet, né, nas plataformas, você encontra ele a custo zero. Ele tem uma alta performance e confiabilidade e alto nível de segurança. Como a maioria das pessoas utilizam o Windows, o grande foco e alvo dos ataques hacker acaba sendo usuários de Windows. Para que eles consigam realizar esses ataques, como nós acabamos de ver aí, vários noticiários, volta e meia aparecem noticiários de que a empresa tal teve os seus dados roubados e assim sucessivamente, eles precisam apenas de um arquivo executável. O arquivo executável é esse que está aparecendo aqui no canto, é um arquivo .exe. Esse arquivo é o arquivo responsável por executar um programa dentro do computador, dentro do sistema operacional Windows. E normalmente os vírus, os spams, os ransomware, eles pegam dessa forma, através da execução, né, desses arquivos exe. Como no Linux ele não tem essa abertura, isso porque qualquer programa que você for executar, que você for instalar no Linux, você precisa instalar via linha de comando, certo? Então, por exemplo, se eu quero instalar o Google Chrome, para instalar o Google Chrome, eu tenho que executar uma linha de comando no console do Linux e ali ele vai fazer algumas instalações, tudo via linha de comando, tudo via scripts, e ali você vai ter o seu programa instalado normalmente, diferente do Windows. Então, por isso que se diz que ele tem uma alta performance, é confiável e tem um nível de segurança muito grande. A cada 10 computadores que são invadidos no mundo, 9,99 são Windows. E somente esse 0,1 é Linux. E olhe lá, porque nem sempre eles conseguem invadir um computador Linux, ok? Ele é um sistema dominante no mundo dos servidores, domina o mercado de dispositivos embarcados, como nós falamos, né, os roteadores e arduinos, e o mercado de trabalho está muito aquecido com essa demanda, ou seja, o mercado de trabalho está aquecido para pessoas, técnicos e profissionais que conhecem o Linux. Veja, se você entendeu que a maioria dos servidores, que a maioria dos supercomputadores utiliza Linux, se você quer implantar um serviço de compartilhamento de arquivo, de servidor web para uma empresa, você tem o Linux como segurança, como confiabilidade, como alto nível de segurança e ótima performance, então significa dizer que o mercado de trabalho está bastante aquecido com essa demanda, beleza? Vamos para o próximo slide. E aqui nesse próximo slide, né, e o nosso penúltimo, nós temos um print da tela aqui do console do Linux. O console do Linux é que eu falei para vocês, é tudo através de comando. Então vocês podem ver essas linhazinhas aí e falar, nossa, que complicado, isso daí é muito difícil. Não é difícil, é uma questão de familiaridade, é uma questão de você mexer, trabalhar ali no dia a dia, você aprender, praticar, que você vai se familiarizar e você vai ver que é muito fácil trabalhar com Windows. E você vai ver que é muito fácil trabalhar com Linux. Principalmente esses comandos de linhas de script, que assim, uma vez que nós aprendemos, nunca mais nós conseguimos esquecer. É como andar em bicicleta. Você aprendeu ali, você pode passar o tempo que for, você nunca esquece daquilo. E o Linux, além de ter vários recursos de segurança, confiabilidade, ele vai também facilitar a nossa vida no dia a dia, dentro das rotinas de tecnologia de qualquer empresa que seja, tá bom? E a nossa próxima tela, e a última, é uma interface gráfica do Linux. Por exemplo, você quer instalar o Linux como interface gráfica num desktop, num notebook, você também consegue. Se vocês observarem aí nessa tela, vocês vão ver que nós temos uma estrutura de pastas aí que é muito semelhante à do Windows, onde nós guardamos os nossos arquivos.
né? Ali atrás, nós temos uma janela do Google, né? Chrome, navegador de internet. Ali embaixo, nós temos os ícones dos programas e aplicativos que estão instalados no nosso computador. E uma coisa bacana que nós vamos ver detalhadamente mais para frente é que a barra de tarefas dele está ali em cima. A barra de status dele está ali em cima, onde tem a data, né? 17 de junho é a data que eu estou gravando esse vídeo. Mas no cantinho ali, escondido atrás do bonequinho do logo do Linux, vocês vão ver que tem ali os botões, né, de ligar o computador, status da rede, né, e outras informações básicas que o Linux nos oferece. Tá ok, pessoal? Então essa foi mais uma apresentação para que nós possamos entender, para que vocês possam entender qual a importância de aprender Linux, por que eu preciso aprender Linux, certo? E quais os aspectos favoráveis, os prós, né? Os contras eu não costumo falar, mas os prós e os aspectos favoráveis para que nós possamos aprender o Linux e utilizar esse conhecimento como ferramenta de trabalho e nos aprimorar nesse sentido, ok? Essa é a nossa primeira aula de apresentação, abordando esses tópicos que são principais, e espero encontrar vocês nas próximas aulas até o final. Valeu e obrigado. Vamos para a próxima aula.